Olá! O Colégio Anglo Cidade de Itu completou 30 anos de existência e comemorou ampliando sua unidade em Salto, um prédio novo, moderno, sustentável, que oferece da educação infantil ao ensino médio e pré-vestibulares. Então hoje, aqui no Lado a Lado, nós conversamos com o diretor Fábio Augusto Oliveira e Silva e com o vice-diretor Derval Fagundes de Oliveira. Bem-vindo, Derval, bem-vindo, Fábio. Obrigado, Mina. É realmente um prazer estar aqui compartilhando essa experiência com você e poder contar um pouquinho da nossa história e daquilo que a gente está fazendo e pretende fazer aqui na cidade de Salto. Então, como é que é isso? O Anglo Itu comemorou seu 30º aniversário e presenteou Salto com um colégio novo? Na verdade, foi um pouco coincidência, né? Uhum. A gente já tinha aqui em Salto a nossa unidade de cursinho funcionando há 12 anos, lá na Barros Júnior, onde a gente já desenvolvia um trabalho muito efetivo na área de educação, direcionado para a questão do pré-vestibular exclusivamente, né? E sempre foi a nossa meta, nosso objetivo em expandir as operações. E nesse meio do caminho, há uns 5 anos atrás, a gente foi procurado pelo Marcelo e pelo Renato Monteiro, que são os investidores lá do condomínio Lagos de Caraí, né? Que nos propôs uma parceria, no sentido de trazer, ou seja, de disponibilizar uma escola de alto nível na região onde eles estavam inseridos. E aí a gente começou uma conversa inicial e a gente desenvolveu o projeto que a gente tem hoje, educacional, não só projeto físico, evidentemente, né? Isso foi desenvolvido ao longo de 2 ou 3 anos aí, de muito trabalho e de muita dedicação, no sentido de a gente disponibilizar tudo aquilo que a gente precisava para contemplar o nosso projeto. E eles abraçaram a ideia e a gente já está indo para o 2º ano de funcionamento com muito entusiasmo, muita dedicação. O legal de falar é que, propositalmente, as aulas aqui em Salto se iniciaram no dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro é aniversário da cidade de Itu. E aí a gente fez isso de propósito, justamente porque a gente estava 100% focado aqui no primeiro dia de aula, né? E acabou realmente coincidindo de ser no ano que a escola nossa em Itu faz 30 anos, mas evidentemente que todo o know-how e a história que a gente traz ao longo desses 30 anos, aí a gente muita coisa trouxe aqui para Salto e tá trabalhando no sentido de replicar a mesma estrutura educacional e principalmente de qualidade que a gente já possui ao longo desse tempo. E a localização que vocês estão agora, da área que vocês estão, é ótima, né? Ali a cidade está crescendo mesmo daquele lado. Sem dúvida, além de ser uma região onde a avenida é projetada, né? Ou seja, é uma avenida muito larga, uma avenida relativamente nova aqui em Salto também, a expansão da cidade se dá para aquele lado lá, né? Com a avenida ali onde tem o McDonald's hoje, o próprio José Maria Marques, saindo da rodoviária ali, o acesso aos condomínios principal se dá por ali, né? E a gente tá tendo uma boa repercussão no sentido do logístico da cidade. A gente fugiu um pouquinho da questão do centro, do trânsito, por questões da conjectura da operação, né? Isso não foi na verdade estruturado para isso, mas também acabou favorecendo a nossa escola nesse sentido. E vocês construíram ali um prédio muito grande, né? E inclusive com estacionamento. É um prédio que ele foi projetado para ser escola. Ele foi realmente estruturado desde seu início, desde a sua concepção. Quando a gente iniciou as conversas, nós indicamos o arquiteto que já tinha esboçado um estudo para a gente em Itu. É um arquiteto especialista na área de educação, que pensou em todos os detalhes, não só na questão de estacionamento, mas, por exemplo, o nosso drive de acesso é um drive que atende a nossa escola hoje, né? E ele está preparado para que, se a escola venha a crescer, conforme a gente imagina, possa atender sem maiores problemas. Evidente que há um impacto no entorno de trânsito, né? Uhum. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso, por questões óbvias de logística, né? E a gente já está tendo um apoio da prefeitura no sentido de melhorar o trânsito ali do entorno para poder atender a nossa comunidade da melhor maneira possível. Todos os detalhes da escola foram pensados para que a escola funcione da melhor maneira possível, desde a área de acesso até a posição das carteiras na sala de aula, que a gente procura aproveitar inclusive a insolação da sala, ou seja, para que a maioria das salas tenha incidência de luz pelo lado esquerdo, né? Ou seja, que a maioria da população, pouca gente sabe disso, né? Lógico que é óbvio, mas a maioria da população ela é destra. Então, para não fazer sombra, a luz incide do lado esquerdo na maioria das salas. Ele é um prédio muito moderno e já alinhado com tudo que há de mais
moderno e disponível para a área educacional. Desde da questão da água de reuso, a nossa escola tem um sistema de água de reuso, toda a parte de captação de água da chuva é utilizada para as descargas nos banheiros, água para rega de jardim, para lavagem de áreas comuns, né? O nosso prédio é 100% acessível. Se chegar um cadeirante na porta da escola, ele caminha por todo o prédio sozinho, qualquer ponto do prédio, sem ajuda de ninguém, sem maiores problemas, entendeu? Ele foi concebido justamente para que já atenda a nova legislação e as novas tendências. Sem contar outros aspectos, como, por exemplo, os prédios eles são interligados por fibra ótica. Então, se a gente precisar automatizar qualquer ponto da escola, está disponível. Ou seja, é evidente que a escola ainda está no primeiro ano e muitos investimentos ainda precisam ser feitos. E tudo isso está programado para que seja feito. Mas o básico a gente já tem funcionando lá, já tem um sistema de acesso de catracas, né, Derval? Tem um sistema, a gente está implementando agora um sistema de áudio nas salas do ensino médio, todas essas salas têm kit multimídia, tudo isso já está à disposição de todos os nossos alunos e toda a nossa comunidade escolar para que possa potencializar o resultado do aprendizado. Primeiramente quero agradecer também o convite, não só eu, mas toda a nossa equipe. A gente fica muito contente também saber que podemos também contribuir, né, com o desenvolvimento também da cidade e trazer algo tão importante para a cidade de Salto, né? Com certeza. E obviamente todos de fato ganharam, né? E vale lembrar que todo esse respaldo que o Fábio está falando, né, todo esse apoio, né, que nós temos, cada sala de aula nós temos, né, os computadores ligados, internet, entendeu? Qualquer momento que um professor precisar de passar lá 5 minutos um vídeo, como o nosso material, a todo momento ele está pedindo, ele está motivando o aluno, né, a leitura e a pesquisas. Então, a todo momento também nós estamos acessando, né? Então, o professor, ele tem toda uma estrutura na sala de aula que ele pode passar ali a qualquer momento, um vídeo, um filme, é tudo, né, ao vivo ali, né? Se ele precisar, então não tem dificuldade. Além de toda uma estrutura também que nós temos com os monitores. Então, nós temos de 8 a 9 monitores, né, que auxiliam também não só os professores, como no pátio da escola, né, então na própria coordenação, biblioteca. Então a escola realmente ela veio pronta. Nesse primeiro ano, né, realmente o começo ele é sempre mais difícil, né, porque você encontra uma série de fatores, né, de dificuldades, mas que a equipe que está colocada, né, de prontidão ali, são professores e funcionários, todos eles já com uma larga experiência, convivência em sala de aula e também conhecedores de toda a dinâmica, de toda a metodologia do sistema de ensino, né? Quando você, né, entra no colégio, né, na Universidade de Salto, você vai perceber que realmente é uma escola diferenciada em todos os aspectos, desde o início do atendimento até a finalização da aula. Quantos metros quadrados de construção? A gente está localizado hoje numa área de 12 mil metros quadrados e a gente tem lá quase 7 mil metros de construção, quase 7 mil metros quadrados de construção. Importante dizer que além dessa questão que a gente já tem disponível lá, a gente tem algumas coisas a serem executadas ainda, como por exemplo, a gente tem 2 prédios lá de educação fundamental, ensino fundamental e ensino médio, que eles vão ser replicados na parte superior. Então a gente tem as partes de baixo, que estão 100% prontas e funcionando, mas a escola está pronta para ser ampliada no momento que precise. A gente tem também, por exemplo, nós temos o projeto do anfiteatro lá, que está praticamente pronto do ponto de vista de obra, né? Mas existe toda uma parte, o recheio dele não tem nada pronto ainda. Então faltam as cadeiras, faltam os equipamentos de audiovisual, é um investimento altíssimo que a gente vai fazer num segundo momento. A cobertura da quadra também é uma coisa que está no nosso projeto e essa vai ser a primeira que vai ser executada. Então a gente também fez a obra, né? Fizemos os investimentos de uma forma que a gente pudesse disponibilizar aquilo que era necessário de imediato, que não comprometesse o andamento do nosso trabalho pedagógico, e assim que as coisas forem caminhando, a escola for crescendo, as demais situações serão executadas, né? Um outro ponto essencialmente importante, que eu acho que é bom e vale muito a pena a gente ressaltar, é que toda a nossa estrutura pedagógica, apesar de ser uma escola nova, ela não começou do zero. A gente tem todo um know-how que vem de 30 anos né? de experiência, de sucesso que a gente tem na cidade de Itu e na região. A gente sempre recebeu muitos alunos de Salto em Itu, sempre, principalmente no ensino médio. Mas um outro ponto crucial, que eu acho que vale muito a pena ressaltar, é que, claro, toda essa parte de infraestrutura é muito importante, mas o essencial numa escola são as pessoas.
Não dá pra gente falar em educação sem falar em... O Federval mencionou aqui, a gente tem uma equipe muito comprometida de professores. Qual é o tamanho da equipe Anglo hoje? Se a gente falar aqui em Salto, Salto, porque são professores, muitos são comuns. Alguns do Fundamental 2, do ensino médio, 90% são praticamente os mesmos. No Fundamental 2 não, a gente tem uma boa diferença e boa parte daqui de Salto mesmo. São professores que foram contratados de acordo com aquilo que a gente selecionou, de acordo com o que a gente entendia de experiência, para que fosse necessário trabalhar conosco. Mas a gente tem em Salto aproximadamente 70 professores e funcionários, né? E em Itu a gente tem 110. Então a gente está falando de um grupo aí de 180 pessoas. Entre Salto e Itu. Estritamente direcionada e preparada para trabalhar e oferecer a educação que a gente imagina que seja ideal. E Fábio, quantos alunos, quantas turmas vocês formaram nesse primeiro ano de funcionamento? Se eu não me engano, né, Derval? São 18 turmas, né? 18. Desde o mini maternal, passando por toda a educação infantil, período integral que a gente tem também, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e pré-vestibular. Então hoje a gente tem um ciclo completo dentro da escola, né? Que daria quantos alunos? A gente tem hoje 380 alunos e a nossa perspectiva de crescimento para o ano que vem é de aumentar isso para 450 ou 500 alunos, se tudo correr bem. A nossa escola ela é projetada para atender bem até 1.500 alunos. Então a gente tem uma perspectiva de crescimento grande. O nosso projeto, a nossa parceria, ela é estruturada e embasada para acontecer ao longo de 30 anos. Então é um projeto, a gente veio realmente para Salto, não foi para fazer uma aventura, não foi para fazer uma coisa que a gente sabe que não vai dar certo. A gente tem certeza que vai dar certo, a gente está investindo nosso tempo, nosso trabalho e a parte de questão financeira também, para que as coisas continuem e a gente possa realmente se tornar mais referente do que a gente já é aqui na região. O sistema Anglo é um sistema vencedor já no país todo, né? E tem uma qualidade de ensino que é reconhecida mesmo. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre o sistema Anglo de ensino. Todos acho que sabem o nosso material. Nós utilizamos material apostilado, né? Que na concepção de algumas pessoas, até às vezes a gente ouve os mais desatentos, né? Para não dizer os menos entendidos, falam que esse material engessa, né? Que esse material padroniza. Ao contrário, isso para quem não tem a equipe que nós temos, entendeu? Que nós temos o material como uma referência para o aluno, né? Até se organizar, né? Mas o professor, ele obviamente, ele tem as separatas, mas não precisamos ter a preocupação de estar com o material na mão dentro de uma sala de aula, o professor em si, porque ele já conhece o que ele vai dar, ele conhece a aula, ele sabe o que ele vai falar, ele sabe de onde ele partiu e onde ele quer chegar, né? Então a equipe é absolutamente experimentada, experiente, conhecedora. Agora, assim, em termos de material, a nossa produção pedagógica, realmente ela é um material, todo o material é produzido por professores do Sistema Anglo, professores, autores, inclusive eu, por exemplo, eu dou aula de filosofia, né? Eu sou formado em História, Filosofia e Pedagogia. Eu leciono filosofia há 16 anos no Anglo. Então eu tenho contato com os professores e autores do material que eu utilizo na sala de aula. Isso é extremamente importante, isso é fundamental, porque, na verdade, se a gente precisar fazer alguma mudança, de repente você vê algum material e você entende que aquele material poderia... Algum ajuste. Sabe, precisa de algum ajuste, alguma mudança na nossa concepção, tantos outros, né, milhares de professores do Sistema Anglo, né, na área de filosofia ou de história, vão entrar em contato com esses professores autores. E aí nós também participamos, sugerindo as mudanças, modificações. Aí nós temos, anualmente, nós temos convenções, nós temos congressos, nós temos treinamentos, vários cursos de treinamento. E não só os professores que estão chegando, mesmo professores que já conhecem o nosso material. Então é importante ressaltar que nós estamos sempre, né, alinhando, né, semanalmente com a nossa equipe. Isso é uma coisa que nós exigimos, nós fazemos lá no Anglo. Mensalmente nós temos uma reunião de equipe pedagógica e semanalmente nós estamos conversando com os professores de coordenação para poder, né, entender como é que estão as aulas, se está tudo alinhado, se os professores estão, né, tendo todo o apoio e o respaldo, né, que nós exigimos que tenham, e por isso uma aula dada no Anglo, aula dada, aula estudada no dia. Explica um pouquinho esse na verdade, quando a gente fala aula dada, aula estudada, a gente fala aula dada, aula estudada no dia,
né? Aula dada, hoje. Estudada é hoje, entendeu? Não adianta você imaginar que a aula que você teve hoje, vou estudar amanhã, vou fazer esses dois, só tem 2 exercícios aqui, vou deixar para amanhã. Então você tem tarefas mínimas, você tem tarefa complementar e você tem os exercícios. Essas aulas, né, essas atividades não sendo feitas hoje, certamente amanhã ele vai acumular essas atividades. E aí vai criando, né, dificuldades para o aluno. E às vezes o aluno apresenta, daqui a 1, 2 meses de aula, ele vai apresentar algumas dificuldades, inclusive vai desmotivando, porque ele começa a perceber que ele está se perdendo. Vai acumulando. E ao acumular ele começa a se perder, ele também começa a se sentir desmotivado. Por isso nós, né, eu e toda a minha equipe, né, professores, funcionários, então nós temos uma linguagem, né, lá que é muito bem definida, né, e muito bem entendida por todos. Aula dada, aula estudada no dia, por quê? Porque o que você tem que fazer hoje, né, as suas atividades, os seus deveres devem ser feitos hoje. Não Nada de procrastinar. Não pode, porque acaba criando alguns vícios. Quando a gente percebe que tem aqueles alunos que têm mais dificuldades, claro que você tem que entender esse processo. Que tem aluno que tem um tempo, obviamente, e outro, nós iniciamos um ano, né, o primeiro ano em sala, então recebemos alunos de várias escolas, para todas as escolas de Salto praticamente. E aí o que você percebe? Você vê alunos, né, que estão realmente distantes um do outro. Então nós buscamos, né, realmente trazer esse aluno para, né, um nível mais alto da sala. E para isso nós criamos, né, além dos plantões de dúvidas, né, com os próprios professores, plantões online, na plataforma. Existe a plataforma, por exemplo, Aprendi. Né? Então, o que é esse Aprendi? É uma plataforma onde os alunos, eles têm primeiro que ele tem todo esse material que vai lembrar também, as apostilas que os alunos recebem, todo esse material está digitalizado. Então, eu tenho acesso a todas as apostilas, a todos os materiais, né, que o meu filho recebe. Se você matricula seu filho lá em qualquer ano, ele tem todo esse material digitalizado. E ele tem também na plataforma... É o caderno digital. O caderno digital. Ele tem também a plataforma Eu Aprendi, onde você tem plantões de dúvidas online. Então, o aluno, ele vai fazer uma atividade no exercício, ele encontra alguma dificuldade. Então, ele vai entrar na plataforma e ele vai lançar lá qual é a dúvida dele. Muitas vezes ele nem precisa, porque outros alunos que já o fizeram, então tá lá... As mesmas dúvidas. Exatamente. E aí você tem toda uma interação, né, com o sistema Anglo e com outras unidades, inclusive com outros professores. E aí ele vai sanando aquelas dúvidas e por isso nós cobramos também aula dada, aula estudada hoje, porque o aluno que vai fazer a atividade, obviamente, ele vai ter dúvida. E essas dúvidas, ele tem o professor, o plantão presencial e também online. O online. É importante falar, desculpe interromper, Mina, mas ainda falando do sistema Anglo de ensino, a gente está falando de uma experiência, uma história de mais de 65 anos. O Anglo foi criado no pós-guerra, né? E foi criado por 4 professores que eram visionários e adoravam a educação. E algumas vamos dizer, algumas inovações foi o Anglo que implementou na área educacional, como por exemplo, a apostila caderno, essa apostila que a gente conhece hoje, que é tão conhecida, o Espiral, foi desenvolvido pelos professores do Anglo. Por que eles criaram a apostila caderno? Vamos fazer... Não, porque eles davam aula para alguns alunos, eles preparavam alunos numa garagem para cursos de medicina e tinham excelentes aprovações. E eles perceberam em determinado momento que o aluno tinha muita dificuldade em ficar com o livro e com o caderno na sala de aula. Então aquilo dava muito trabalho para ele, a carteira pequena, como sempre foi, até ainda hoje é. Eles resolveram, puxa, vamos fazer uma coisa única. E aí criaram a apostila caderno. Depois outros sistemas acabaram trazendo isso também com benefício e hoje quase não existe mais outro tipo de sistema pedagógico. Ainda nessa questão da inovação tecnológica, essa plataforma é uma delas, ou seja, o aluno faz todas as suas tarefas na plataforma digital, de forma que o professor deu uma aula hoje, ele entra amanhã, depois da aula que ele deu ontem, ele já sabe quais foram as dúvidas que o aluno teve naquela aula que ele deu ontem. Isso possibilita que o professor já organize e reorganize a sua próxima aula. Opa, pessoal, eu percebi que na semana passada alguns exercícios vocês tiveram dúvida, vamos retomar. Então, acho que são inovações que só o Anglo tem. E a gente está falando, lógico, aqui em Salto, mas isso é no Brasil. São ferramentas que estão à disposição dos nossos alunos, além dessa outra que o Derval já falou também, da questão do plural, né? Na verdade, são 2 plataformas que estão integradas, que é o plantão de dúvidas online.
Então o aluno pode entrar lá a qualquer momento do dia do seu celular, ou de um tablet, ou de um computador, e postar uma dúvida de onde ele estiver, em até 3 horas aquela dúvida é respondida por uma equipe de professores que fica à disposição lá, enclausurada numa sala, respondendo as dúvidas do Brasil todo. Ô Fábio, você contou um pouquinho da história do Anglo em nível nacional, e eu queria que você falasse um pouquinho resgatasse um pouquinho da história do Anglo Itu, dos 30 anos, né? Afinal, 30 anos não é pouco tempo, claro. Não. Na verdade... Você está desde o começo? Não, eu só tenho cara de acabado, mas eu sou mais novo. Brincadeira. A escola era dos meus pais, na verdade. Meus pais, o Milton e a Nair, né, que foram os fundadores do Anglo Itu. E eles fundaram em 86. E desde então as coisas vieram caminhando e conforme o Anglo foi crescendo, também a nossa escola foi crescendo em Itu. E eu costumo falar o seguinte, na verdade eu nasci dentro da escola, aí depois eu saí da escola, fui estudar um pouquinho, estudei fora da cidade, fui enfim, trilhar minha vida profissional, e por questões de circunstâncias do destino eu acabei voltando para a escola. Então eu brinco com os alunos, às vezes eu nasci dentro da escola e estou na escola até hoje. Porque eu vivi sempre a escola na minha casa, com meus pais, desde pequeno, né? Porque era a vida deles aquilo. Depois, quando a gente saiu para estudar, e acabei retornando, porque minha mãe faleceu, aí meu pai faleceu um ano depois. E aí a gente decidiu tomar conta dos negócios aí, desde que isso aconteceu, já está indo para 13 anos. E muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, né? Então as coisas mudaram muito rápido. Em 10 anos atrás, se a gente fosse falar em plataforma digital, era uma coisa que não estava nem sendo pensada ainda. Por exemplo, se a gente fosse falar em internet, imagina, quando eu cheguei na escola, nossa escola não tinha site, só pra você ter uma ideia, né? E lá em Itu, vocês já desde o começo ficaram ali na Praça do Carmo? Ou funcionou em outro lugar? Puxa vida, a história ela é assim. Na verdade, toda a história educacional começou com uma sala de aula também, como eu estava falando dos professores do Anglo, né? Era meu pai, mais 2 sócios. E aí eles alugavam uma sala da dona professora Maria Ângela, a Mangion, que era reitora do CEUNSP até pouco tempo atrás, né? E aí eles, na verdade, ela emprestava uma sala para eles. E aí a coisa começou a caminhar, eles pegaram fizeram uma parceria com o MacPoly, que não existe mais hoje. Na verdade, era um cursinho preparatório que preparava os alunos para Mackenzie e para Poly. E ficaram 2 anos com esse sistema, com essa parceria, e depois isso acabou evoluindo para uma parceria com o MED. O MED também era um cursinho para vestibular que era muito famoso na década de 80 e final dos anos 70, né? Depois disso, surgiu o Anglo começou a expandir suas operações no Brasil, e aí meu pai já tinha estudado no Anglo quando era adolescente, né? Meu pai era de São Paulo, e ele gostava muito daquela estrutura, ele achava maravilhoso aquela disponibilidade que os professores tinham, esse acesso aos autores, que acontece até hoje lá na Tamandaré, lá no Anglo de São Paulo, né? E quando surgiu a possibilidade de o Anglo expandir as suas unidades, ele foi até São Paulo, fez uma visita lá, e aí acabou conseguindo a franquia lá. Na verdade, não é uma franquia, mas acabou conseguindo a parceria. A nossa unidade no Brasil é número 47 em Itu. Hoje são mais de 700. Nossa! Então isso nos deixa muito orgulhosos também e mostra que o caminho foi feito ao longo de muito trabalho e de muito tempo de dedicação. A gente funcionou também lá onde é o prédio hoje do Itaú em Itu, né? Onde era o estacionamento do Itaú, na verdade. Depois disso, a gente, aí, como eu disse, era a MED, né, nessa época, e a gente se transferiu para o prédio do Domingos Fernandes, onde é o EJA em Itu, com o MED ainda, e aí quando a gente conseguiu a bandeira Anglo, a gente veio para o prédio da antiga Gráfica Escopel, que hoje, aliás, Gráfica Nossa Senhora Aparecida, se eu não me engano, não estou falando besteira. Quando a gente abriu o ensino médio, aí acabou ficando pequeno aquele prédio, e aí surgiu a oportunidade de a gente locar lá uma área do Seminário do Carmo, do antigo Seminário do Carmo, né? Onde a gente está até hoje, desde 92. E aqui em Salto a história foi parecida. A gente começou com um cursinho também. A gente só tinha 2 turmas no começo, depois a gente só tinha uma turma no começo, depois a gente abriu a segunda, as coisas começaram a crescer, e o prédio aqui era muito simples também, a ponto de ter chegado num ponto onde a gente não tinha alunos para fazer turma, mas não tinha espaço. E aí acabou surgindo essa possibilidade, conforme eu já expliquei para vocês, e a gente está hoje lá muito bem servido, com muito espaço disponível lá para atender da melhor forma os nossos alunos, né, irmão? Uma bela história de 30 anos. Sem dúvida. E nos dá muito orgulho, viu, Mina? E veja, pegando o gancho também nessa questão,
O Derval e outros funcionários, o Derval é uma pessoa que está com a gente aqui em Salto já há 11 anos, 12 anos, desde o início praticamente, né? 13 anos. E o Derval está com a gente desde essa época aí, aliás, antes de mim, inclusive. O Derval, eu vim, como eu disse para você, conforme as circunstâncias da vida que a gente teve, né? Mas o Derval já estava lá, ele passou por todos os pontos da escola lá que você possa imaginar. Fala um pouquinho aí, Derval, acho que... Na verdade, quando eu comecei no Ângulo, né, eu comecei na parte lá de monitoria, né? Então eu trabalhei no atendimento, aí trabalhei na parte na secretaria, anos na secretaria, outro também na sala de cópias, dormia na escola lá fazendo contratos, né? Porque a coisa estava começando, né? E depois aí fiz a primeira faculdade, nesse meio tempo aí, fui estudando também, claro. Já aspirava a algumas, né, possibilidades de sala de aula, né? E trabalhei também mesmo na parte de vigia, quando precisava ficar na escola também eu fiquei. Fez cursinho também? Todas as funções no colégio. Inclusive aluno. Fui 3 meses de cursinho, aí passei na faculdade, na primeira faculdade, aí, enfim, o que pensar lá dentro da escola, lá de setores lá, eu fiz tudo. Fazia marketing, distribuía material, entendeu? E, inclusive, quando nós conhecemos o Marcelo, um primeiro contato foi eu fui entregar um material lá no condomínio, né? No Icaraí. E aí acabei entrando em contato com o Marcelo e a gente conversa aqui, conversa ali. Aí ele queria conversar. Tinha o filho dele estudando com a gente? Tinha o filho dele conversando com a gente. Foi por isso, na verdade, que interessou, né? E aí a gente começou, aí eu peguei o cartão, apresentei ele lá para a escola, levei com o Fábio, nós fizemos uma primeira reunião. E aí começou essa linda história do Ângulo e Salto e tenho certeza que vai ser uma história de muitas e muitas décadas de sucesso. Um encontro feliz, né? E que gerou aí uma parceria muito importante tanto para o Ângulo como para Salto, que tem hoje uma escola, né, do Grupo Ângulo. Gente, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no Lado a Lado. Desejar muito sucesso para o Ângulo Cidade de Salto e muito obrigada, eu tenho certeza que Salto inteiro agradece. E a gente que agradece, Mina, pela oportunidade e a gente se coloca à sua disposição também, a gente tem a nossa estrutura lá, naquilo que puder te ajudar, naquilo que a gente puder fazer em parceria com os nossos alunos, naquilo que a gente puder te auxiliar aqui, a gente está à disposição também para poder também devolver um pouquinho para a cidade aquilo que a gente tem recebido com tanto amor e carinho aí de todos, né, Derval? Com certeza. E mais uma vez, em nome aqui de toda a equipe, né, que estamos representando aqui um corpo, né, de profissionais das mais diferentes áreas, né? Então nós estamos aqui também agradecendo em nome de todos esses profissionais. Para nós é uma honra estar aqui com você, entendeu? E poder fazer parte também, né, desse trabalho, né, seu e de toda a sua equipe que está envolvida também. Nós agradecemos e pode ter certeza que o Ângulo chegou para ficar, né? Já está mostrando realmente aí em poucos meses, né, porque nós viemos para cá e para que nós chegamos aqui, entendeu? Então, tenho certeza que o sucesso é garantido. Claro que vamos continuar trabalhando e acreditando, como sempre acreditamos, no sucesso a partir da educação. Obrigada, Derval. Obrigada, Fábio. Obrigado. E obrigada a você que me honrou com a sua companhia, seja pelo YouTube ou seja pela ITV, canal 24 da NET. A gente se vê na próxima sexta. Beijo e até lá!